Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. Está no ar a TV Sintese e hoje nós vamos estrear um quadro novo, Sintese Notícias. Então, olha só que legal. Professores e professoras da rede pública e privada de todo o país serão incluídos como público-alvo na campanha nacional de vacinação contra a gripe neste ano. De acordo com o calendário divulgado pelo Ministério da Saúde, os professores em sala de aula podem procurar as unidades de saúde de seus municípios até o dia 26 de maio. Além dos professores e professoras, também devem ser imunizados as crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, os idosos, as gestantes, puérperas, ou seja, mulheres de até 40 dias após o parto, e trabalhadores da saúde, também pessoas com algum tipo de comorbidade, ou seja, que tem uma doença seguida de uma outra doença. Olha, outra notícia que vai mexer com seu bolso. Sintese dá início à abertura de processos judiciais para rever as perdas salariais procedentes da implantação da URV, que eu já vou explicar o que é. Desde terça-feira passada, 18/4, professores e professoras da rede estadual poderão procurar o Sintese para dar entrada ao processo judicial para rever as perdas salariais originárias da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, ou seja, a URV, que vigorou lá no ano de 1994. Vale ressaltar que, neste primeiro momento, deve procurar o Sintese apenas os professores e professoras da rede estadual de ensino filiados ao Sintese, ao sindicato. E, bacana, documentos necessários. Quais são? Os documentos necessários são o RG, CPF, comprovante de residência em seu nome, claro, a ficha financeira de 1994, somente para aqueles que já estavam na rede neste ano. Ficha financeira dos últimos 5 anos, de 2012 até 2016, a portaria da aposentadoria, mas apenas para os professores e professoras aposentados, ok? Então é isso, Sintese Notícias fica por aqui e a qualquer momento poderemos vir com mais novidades. Fique ligado. Sábado passado foi sábado de aleluia. Então, você malhou algum Judas? Se não malhou, tenho certeza que não foi por falta de Judas, não é não? Bem, os professores, meu Deus, os professores, esses sim são os mais traídos. Mas terça-feira passada, eles se vingaram. Em conjunto com a CUT e com demais entidades sindicais, o Sintese participou na última terça-feira, 18, da queima do Judas da classe trabalhadora. Um ato que teve como objetivo queimar políticos que se colocaram contra os trabalhadores e trabalhadoras de Sergipe e do Brasil. A atividade ocorreu na Praça General Valadão, em Aracaju. Se a gente tivesse um auditório aqui, eu ia pedir um aplauso para essa lutadora incansável. Claro que dentre muitas outras também que tem no Sintese. Leila, prazer recebê-la aqui no programa. Obrigada. Leila, o lema da 18ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública é democrática e crítica, a educação pública não está à venda. O que levou a CNT a escolher esse tema? Exatamente o cenário que a gente vive hoje. Um cenário onde nacionalmente nós temos a reforma do ensino médio, nós temos a proposta de uma escola sem partido,
vulgo a chamada Lei da Mordaça. Nós temos o processo de privatização que a educação pública vem passando. Então, tudo isso são temas que acabaram gerando esse lema para a nossa 18ª Semana em Defesa da Educação Pública. A gente não pode permitir, não pode admitir que a educação pública seja vendida nesse processo de tentativa de privatização. O que seria essa privatização? Seria retirar do Estado a sua responsabilidade e passar para as empresas privadas, tanto dentro da escola como em setores e órgãos dos diversos públicos que a gente tem atendidos pela educação. A questão da Lei da Mordaça... Como é que seria isso na prática, para a gente entender? Por exemplo, o gerenciamento da escola. Né? O gerenciamento da escola precisam ser com recursos públicos. Certo. A educação pública ela tem que sobreviver dos recursos públicos que serão investidos nela e não de parcerias com empresas privadas. Citar algumas instituições, por exemplo... Começa a tirar a responsabilidade... do Estado e joga para uma empresa privada que começa a investir na educação e começa a querer que a educação dê lucro. Claro. Como se a educação fosse uma atividade comercial, mercantil. Claro. E essa não pode ser a lógica da educação. A educação ela é para uma formação humanizada de quem está na escola e não mercantilizada, voltada para atender a demanda de mercado. Então, assim, esse processo de parceria, essa tentativa de estabelecer a retirada do público da responsabilidade do Estado, da educação pública, transferindo para essas instituições privadas, nesse sistema de parcerias, é o que a gente precisa não permitir. Entendi. Então, fazer essa crítica que a educação pública não está à venda é isso. Dizer que a educação ela é democrática e ela deve ser crítica é pensar numa escola que forme para a vida. E não a falsa ideia de se ter uma escola neutra, a falsa ideia de que você não tem ideologia dentro da escola. Até a falsa ideia da neutralidade, ela é ideológica. Claro. Então, a gente tem que ter, sim, criticidade. A formação do cidadão, a formação do estudante deve, sim, ser uma formação crítica, uma crítica para ele transformar a realidade em que ele vive. Transformar, óbvio, no sentido de melhorar essa realidade, através exatamente da sua participação ativa na sociedade. E não uma escola como se fosse blocadinha, fechadinha, um mundinho perfeito, onde as agruras do mundo não penetrassem no mundo estudantil. Isso é irreal. Né? E a gente trabalha com a realidade, a gente trabalha com o chão da escola. E o que vai acontecer nessa semana? Então, a proposta da CNTE era exatamente que nós tivéssemos atividades de diálogo, não só com a nossa categoria, mas com toda a sociedade. Então, diante disso, né, juntamente com a Central Única dos Trabalhadores aqui em Sergipe, nós tivemos a Queima do Judas, na última terça-feira, né, a Queima do Judas que a gente trouxe exatamente o cenário nacional, colocando que essa reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que o processo de terceirização, que já foi um outro golpe que veio recentemente, né, quem votou a favor deu um golpe na classe trabalhadora. E resgatando também na Queima do Judas, que quem votou no impeachment da presidente Dilma não deu um golpe na presidenta, não deu um golpe no Partido dos Trabalhadores, deu um golpe sim para a realidade que a gente está tendo hoje, o golpe em cima da classe trabalhadora com essas reformas propostas. Então, a Queima do Judas teve essa representatividade do cenário nacional e trazendo aqui para o estado de Sergipe, nós tivemos a queima dos 2 Judas hoje relacionados à nossa categoria, que é o governador Jackson Barreto e o secretário de Educação, Jorge Carvalho, que também não poderiam ficar de fora, porque eles implementam, eles se alinham através da política que vem implementando no estado, exatamente a política nacional do desmonte e da desvalorização dos trabalhadores. Qual é a importância desse evento para a educação em Sergipe? Nós temos, ano a ano, sempre nas semanas de educação que a CNTE promove,
nós sempre temos atividades de luta para reforçar exatamente a resistência a toda forma de sucateamento, a toda forma de deformação da educação pública. Esse ano em especial, diante exatamente desse cenário que a gente colocou, dessas reformas que vem assolapando a classe trabalhadora, desse cenário de desvalorização dos servidores, no caso do estado de Sergipe, a importância é exatamente estar chamando a atenção de toda a sociedade sergipana para esses problemas. Não é um fim em si mesmo, dentro da nossa categoria. É uma semana de educação, é uma semana em defesa da educação, porque quem está envolvido com a educação não são só os professores, são os filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras que também estão sendo atingidos com a proposta de reforma da Previdência, de reforma trabalhista, com a lei da terceirização. Então, tudo isso também acaba atingindo a um público muito maior que não a categoria somente de professores. Então, a importância da Semana de Educação é estar chamando, conclamando toda a sociedade a se envolver na defesa da educação pública, né? Tanto que a nossa semana, ela se estende um pouco mais do que uma semana. Ela foi iniciada agora no dia 17 de abril, como proposta pela CNTE, e se estende até o dia 1º de maio, onde a gente vai ter o ato, né, chamado pelas centrais de trabalhadores, exatamente para reverberar essa questão do combate a essas reformas. Hoje a gente tá falando de quantas frentes de lutas? Vamos lá, Previdência... Trabalhista, reforma do ensino médio, que foi aprovada, mas que acaba com a proposta de uma formação completa, né, com a formação integral do estudante. Certo. A gente tem a lei da terceirização, que terceiriza inclusive as funções afins, como nós professores, né? A função afim da educação é o processo ensino-aprendizagem. Dentro da escola envolve todos os trabalhadores da educação que estão nela. E hoje, pela lei da terceirização, nós podemos ser terceirizados. Então, a gente está falando aí de 4 frentes de luta. Direta. Por que eu estou te provocando isso? Estão usando Maquiavel? O bem faz um pouquinho, o mal vamos soltar de uma vez só? E o pior que assim... Que é tudo esse ano, essas coisas, um em cima do outro, exatamente. e tome. Né? Que é fruto... A estratégia é embolar e vamos empurrar a goela abaixo? É exatamente isso. Por quê? Quanto mais frentes de batalha você coloca, o exército ele acaba ficando dividido. Né? Nós vínhamos fazendo uma demanda em relação à reforma previdenciária. Estávamos de vento em popa fazendo o enfrentamento, fazendo a discussão da reforma previdenciária. De repente, já se sabia que tinha a reforma trabalhista, mas que ainda não tinha uma previsão. De repente, já veio a previsão da trabalhista que se intercalou com a previdenciária. E de um golpe foi aprovada a lei da terceirização. Dessas 4 frentes diretas, a gente pode dizer aí, elencar também algumas vitórias já? Sim, né? Quando nós temos, por exemplo, a reforma da Previdência, o adiamento que sofreu, a reforma trabalhista, a revisão de pontos... Fruto de greve geral, né? Muita insistência, fruto de atividades dialogando diretamente com a sociedade, porque, assim, não pode ser um lema de uma categoria. Não pode ser apenas os professores que vão... aliás, não são só os professores que serão atingidos. Então, o nosso papel, nesse momento, era ser educador de todos os trabalhadores. Era mostrar a eles que todos nós, não existe a segregação, professor, pedreiro, agricultor, pescador, todos, indistintamente de categoria, estão sendo atabalhoados, estão sendo massacrados, tratorados por essas propostas. Leila, mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. O que é bom dura pouco, mas prometemos estar de volta no próximo sábado, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, com mais um programa TV Sintese. Tchau, pessoal. A sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não